Lição 255. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na aula de hoje vamos falar da imparcialidade na aplicação da pena. Sermos imparciais quando temos que aplicar uma certa pena por algo que houve uma transgressão e deve existir imparcialidade. O que quer isto dizer? Quer dizer, a pena deve ser aplicada para todos. A punição deve ser aplicada para todos, independentemente da classe social, do seu status, da sua posição financeira, o que for. Infelizmente, o que acontece? As pessoas, quando se trata de uma pessoa bem posicionada, ou a pessoa com uma certa influência, a pena não é aplicada. Esta pessoa não é punida. Ninguém critica. Mas quando se tratar de um pobre, de uma pessoa sem posses, de uma pessoa sem nome na sociedade, uma pessoa fraca, aí a pena é aplicada. O Islã é uma religião de justiça a todo momento. Nós vamos aqui, nesta aula, presenciar, testemunhar a justiça implementada e aplicada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que se tratasse até de pessoas mais queridas ou mesmo de sua própria filha. Se transgredisse, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava disposto a aplicar a pena igual a qualquer outra pessoa, não é? E o profeta estava disposto a aplicar para a sua própria família, se fosse o caso. Aisha radiyallahu anha diz que uma mulher da tribo Makhzumiyya preocupou aos sahabas por causa do roubo dela. Uma mulher roubou, era uma mulher nobre, uma mulher de uma tribo nobre, portanto roubou. E a pena pelo roubo era de cortar a mão dela por ter roubado. Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta regra no Corão. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. O ladrão, né, de acordo com o valor daquilo que roubou, deverá ser amputado da sua mão. Esta é a pena. Portanto, esta senhora roubou de uma tribo nobre, e Aisha radiyallahu anha narra que as pessoas falaram, ela está nesta situação, man yukallimu fiha Rasulallah. Quem poderá interceder, falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam para não aplicar a pena nesta mulher? Porque se trata de uma mulher de uma tribo nobre, uma mulher nobre, não é? Como é que a pena poderá ser aplicada? Como é que ela poderá ter esta punição de ser cortada a mão dela por este roubo? Então surgiu a opinião de que ninguém mais pode fazer isso senão Usama bin Zaid, que é uma pessoa querida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, queriam que fosse Usama a falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, a interceder a favor desta senhora Makhzumiyya. Então Usama foi e falou com o profeta sallallahu alaihi wasallam, intercedeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao ouvir aquilo que Usama radiyallahu anhu esteve a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Atashfa'u fi hadd min hududillah? Acaso estás a interceder na pena
dentre as penas de Allah subhanahu wa ta'ala, estás a interceder na punição e no castigo, dentro do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. É um castigo estatuído, é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou quando se tratar deste tipo de crime, deste tipo de transgressão. A pena é cortar a mão. Você está a vir interceder para esta senhora não ser cortada a mão, enquanto se trata de uma pena que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam se levantou e fez o seu sermão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama ahlaka alladhina min qablikum." O povo que antecedeu a vocês, um povo antes de vós, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu este povo. Por que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu? Annahum kanu idha saraqa fihim o-sharifu tarakuhu. Quando uma pessoa nobre, uma pessoa de status, uma pessoa com uma certa influência na sociedade roubasse, então eles deixavam. Eles não aplicavam a pena para este ladrão. Quando se tratasse de uma pessoa fraca, então as pessoas queriam aplicar a pena. Quando nós falamos de aplicar a pena, pode ser a pena de acordo com a lei num certo Estado, concretamente aqui dando exemplo no Estado Islâmico, pode ser também no nosso dia a dia. Não é? Quando um pobre, uma pessoa sem nome, uma pessoa, quando eu digo sem nome, uma pessoa que a sociedade não conhece ela, a sociedade não tem uma certa consideração para com esta pessoa, não é relevante na sociedade. Portanto, quando esta pessoa rouba, não é? Todos estão lá para bater, todos estão lá para se vingar deste ladrão. Por quê? Porque é um pobre, um coitado, não tem posses, não tem condições, toda a gente está lá a bater, está a insultar, está a falar mal, está a fazer mais alguma coisa. Mas quando se trata de um rico, de uma pessoa bem posicionada, aí ninguém mais fala, Ninguém está lá para bater, ninguém está lá para falar alguma coisa, nem sequer de forma secreta falam. Por quê? Porque uma pessoa bem posicionada é uma pessoa que talvez pode nos beneficiar, e aí as pessoas não falam desta pessoa. As pessoas não aplicam a pena não é aplicada sobre esta pessoa bem posicionada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: Allah destruiu um povo com estas características, com estas qualidades. Allah destruiu porque Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Allah sempre ordena pela justiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando se tratasse de um fraco, então eles se vingavam, eles castigavam, eles puniam este fraco que roubasse ou que cometesse alguma transgressão. Em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Waimullah, eu juro por Allah, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Se Fátima, minha filha, Fátima, filha de Muhammad, se ela roubasse, eu cortaria a mão dela. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou o nível mais alto de justiça. Por mais que se tratasse da sua própria filha, se roubasse, quando se tratar de aplicar a pena de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa ser punida por pena de Allah subhanahu wa ta'ala, por pena estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala, por castigo estabelecido por Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu iria aplicar esta pena para minha filha Fátima. Por que o profeta mencionou Fátima? Porque era a filha mais querida, que o profeta tanto gostava. Esta mesmo que era tanto gostada, se roubasse, o profeta sallallahu alaihi wasallam iria aplicar a pena sobre ela. Assim como pediram Usama bin Zayd, que era uma pessoa muito querida do profeta sallallahu alaihi wasallam, para interceder a favor desta senhora, para que esta senhora não fosse cortada a mão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: por mais que ele seja uma pessoa muito querida perante mim, e a minha filha também é uma pessoa muito querida perante mim, quando se tratar da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e a aplicação da pena, a pena será aplicada e não será deixada de ser aplicada a pena, porque se trata de alguém com influência ou uma pessoa próxima ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Este é um exemplo, esta é uma lição. Nós não temos como aplicar todos os exemplos, todos os casos neste hadith, muito menos mencionar aqui todos os casos. Mas muitas vezes nós nos encontramos nestas situações em que nós somos parciais.
na aplicação da pena. Nós não somos imparciais. Nós somos parciais, não somos justos. Pode ser porque se trata de minha família, é meu primo, uma pessoa chegada, é um amigo. Nós não aplicamos a pena porque se trata de uma pessoa próxima a nós. Mas quando se trata de uma pessoa distante, logo estamos lá para aplicar a pena. Por exemplo, nós podemos ver quantas pessoas nós discriminamos. Nós discriminamos pessoas por causa de etnia, cor, eu tenho uma cor mais escura e eu tenho uma cor mais clara. Então, se trata a pessoa que transgrediu uma cor mais clara. Então, não fica bem nós humilharmos ele, mas pode humilhar uma pessoa com pele mais escura. Quantas vezes nós não discriminamos no pagamento do salário a pessoas com pele mais escura ou a pessoa que não é da nossa etnia, pessoa que não é do nosso país, pessoa que é estrangeira. Nós pagamos menos essas pessoas. Por quê? Porque elas não têm onde cair morta. Porque elas necessitam deste trabalho que nós estamos a dar. Mas quando se trata de pessoas próximas, pessoas que você tem consideração por elas, então você dá mais. Você paga mais por causa da cor da pessoa. Você paga mais, as pessoas todas estão a fazer o mesmo trabalho. Não é? As pessoas todas têm a mesma habilidade. Se tivesse habilidade diferente, ainda podíamos dizer há uma habilidade diferente, há uma formação diferente. As pessoas estão com mesmas formações, as pessoas estão com o mesmo nível acadêmico, as pessoas somente têm cores diferentes. Então as pessoas são discriminadas por causa da sua cor. Este exemplo de discriminação que estamos aqui a dar enquadra-se também neste hadith, onde que nós deixamos de fazer justiça por causa de outros motivos. Nós temos temos vários trabalhadores, quando certos trabalhadores atrasam, não é? Inúmeras vezes, processo disciplinar é aplicado sobre esses trabalhadores. Mas quando é um trabalhador, não é? que é talvez da sua etnia, que é da sua casta, que é da mesma origem que tua, tudo isso, não é? Com uma cor igual à tua. Não é? Quando eu falo de cor seja dependendo de quem estiver na posição alta. Então nós deixamos de aplicar a justiça porque nós temos consideração ou inclinamos para aquilo que é próximo a nós. Este exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Lau anna Fátima bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Se a Fátima, minha querida filha, não é? Se ela roubasse, eu cortaria a mão dela. Portanto, este é o exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixa aqui para nós sermos justos em todas as situações. A aplicação da pena temos que ser imparciais na aplicação da pena, na punição, sermos imparciais e, acima de tudo, optarmos pela justiça em todas as situações. A lei é para todos. Todos devem aplicar a lei. A lei deve ser aplicada sobre todos e não deverá existir qualquer seja a discriminação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.